ele, em seu livro Governo Impotente, ele declara que se a história da civilização poderia nos ensinar alguma coisa, seria de que a propriedade privada está indissoluvelmente ligada à própria história da civilização. Dando continuidade, eu gostaria de partir de um conceito bem simples, um conceito gramatical, retirado do dicionário, sobre o direito à propriedade, que é assim conceituado por Aurélio: direito pelo qual algo pertence a alguém. Trazendo à tona algumas contribuições filosóficas, nós temos o justnaturalista John Locke, em sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de 1681, tratando sobre a origem da propriedade privada, que deriva do direito natural, ou seja, ela é anterior à positivação das próprias leis e das convenções sociais. E o que torna o caráter privado dessa propriedade é o labor humano, o próprio trabalho. Na contramão dessa explicação, o famoso contratualista Thomas Hobbes, em sua obra-prima O Leviatã, de 1651, afirma que a propriedade privada, ou melhor, o direito à propriedade, deriva de um contrato social entre o particular e o próprio Estado. E que se não fosse esse Estado, que ele denomina como um ente superior, chamado Leviatã, o monstro bíblico, a própria propriedade privada não existiria. Nós temos aqui de forma reflexa, não de forma direta, o brilhante estrategista Maquiavel, em sua obra aclamada O Príncipe, pregando a cautela do principado ante ao bem ou à expropriação do bem dos cidadãos. Ele faz a seguinte afirmação: os homens esquecem com mais facilmente a morte dos pais do que a perda do próprio patrimônio. Ainda nós temos também o pai da economia moderna, Adam Smith, afirmando que o mau uso da propriedade privada em favor dos ricos, ele ocasiona prejuízos sociais. A citação retirada do seu livro A Riqueza das Nações diz que o governo civil, quando instituído apenas para a proteção da propriedade privada, é instituído para a defesa dos ricos contra os pobres. E se nem mesmo um liberalista poupou o mau uso da propriedade privada, que dirá os socialistas, os pais do socialismo, Karl Marx e Friedrich Engels, em sua obra O Manifesto Comunista, de 1848, quando afirmam que a serventia da propriedade privada é somente a classe dominante. Eles chegam a dizer que apenas 1/10 da população detém toda a propriedade, em detrimento de outras 9/10 de população que não são tão abastadas e se tornam uma classe dominada. Na sequência, eu trago 3 marcos importantes sobre a propriedade privada: a Lei das 12 Tábuas, datada de 450 a.C., a Magna Carta, documento de 1215, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Lei das 12 Tábuas ela é importante à medida que ela é a mais antiga positivação do direito à propriedade, em especial a tábua de número 6, é uma codificação de leis romanas que traz esse avanço. Também nós temos a Magna Carta com relevante importância, à medida que é um documento que ele restringe os poderes do Estado, do monarca, em face dos barões que são os signatários desse pacto. Então ele representa um freio aos poderes do Estado frente à propriedade privada. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, gostaria de fazer uma errata, 1789, ela foi um documento produzido no calor da Revolução Francesa, que culminou nos direitos chamados direitos de primeira geração, ou primeira dimensão, como preferem alguns autores, e eles asseguram as liberdades individuais e políticas. Eu fecho essa primeira parte trazendo à tona essa citação do extraordinário professor Norberto Bobbio, em que ele afirma que o elenco dos direitos do homem se modificou e continua a se modificar, uma modificação constante. E eu tive que suprimir esse pequeno trecho, mas ele faz referência justamente à propriedade privada. E ele afirma que a propriedade privada, outrora, foi vista como sagrada e inviolável, intocável. Porém, nas atuais constituições, ela é submetida a radicais limitações.
uma extração do seu livro A Era dos Direitos. Muito bem. Nós temos que, após a Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789, final do século XVII e século XVIII, estão sendo assegurados os direitos de primeira geração, como nós havíamos comentado. Esses direitos eles são caracterizados por um afastamento do Estado frente à liberdade individual dos seus cidadãos. Esse afastamento, em um primeiro momento, ele é visto de forma positiva, porque dá liberdade e autonomia para os seus cidadãos. No entanto, conforme o professor Lenza nos explica, esse afastamento vai ocasionar uma má distribuição de renda e, por consequência, uma exclusão social, que vai ser um problema, que vai ser o estopim para uma revisão dessa postura do Estado, dando início ao que nós chamamos de direitos de segunda geração ou dimensão. Os dois marcos mais importantes desses direitos é a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919. Esses têm direta influência sobre a Constituição Brasileira de 1934. A seguir nós temos um trecho retirado dessa Constituição de 34, em que afirma pela primeira vez que o direito à propriedade é garantido e não pode ser exercido contra o interesse social e coletivo. Alguns doutrinadores afirmam que ele é um predecessor da função social da propriedade que nós vamos tratar adiante. Aqui nós temos a positivação na Constituição atual de 1988 da propriedade atendendo à sua função social. O que seria essa função social da propriedade? Nós temos vários conceitos doutrinários. Eu selecionei o professor Washington de Barros Monteiro, porque gostei da forma como ele expôs, que ela por si só, a função da propriedade, é um conteúdo de expressão vaga. No entanto, genericamente, ela simboliza a subordinação do interesse individual sobre o interesse, ou melhor, subordinação do direito individual ao direito coletivo, ao interesse social. Essa subordinação, essa aplicação da função social da propriedade, ela se dá em três âmbitos: no plano econômico, no plano de política agrícola e fundiária, especialmente no plano habitacional urbano. Eu destaquei o plano habitacional urbano porque ele vai fazer referência à propriedade imóvel. E a propriedade imóvel é que vai sofrer as consequências da servidão. Muito bem. O professor Carvalho Filho, ele vai nos trazer a ideia de que esse direito à propriedade, ele é um direito contraposto. De um lado, o Estado tem o dever de garantir que a propriedade privada, no caso aqui a propriedade imóvel, que está em compasso com a sua função social, ela seja livre de ser atacada, de intervenções. No entanto, por outro lado, quando essa mesma propriedade está em descompasso com essa função social, o Estado tem o dever de intervir. Muito bem, essa intervenção ela está pautada em três princípios: a função social da propriedade, como já dito, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e, em algumas ocasiões, dependendo da intervenção, o poder de polícia, segundo o professor Matheus Carvalho. A seguir eu destaquei algumas modalidades da intervenção estatal, entre elas a desapropriação, e a desapropriação é a única modalidade de supressão da propriedade privada, como alguns doutrinadores preferem, supressão de domínio. Nós temos também a requisição administrativa, a ocupação temporária, a limitação administrativa, o tombamento e a servidão administrativa. O tempo não nos permite discorrer sobre cada uma delas. Já entrando na parte da servidão, a servidão, segundo o professor Silvio Venosa, o conceito de servidão predial, que era o conceito que nós primeiro abstemos no Código Civil de 1916, ele nasce no direito romano. E ele chega até nós via direito português, porque a época da proclamação da República vigia ainda a legislação portuguesa. Então nós herdamos esse conceito de servidão lá do direito romano.
A professora Maria Helena Diniz, ela presta relevante esclarecimento a informar que o Instituto da Servidão Predial, ele nasce com o escopo de proporcionar igualdade de condições das propriedades contíguas. Eu vou exemplificar aqui um tipo de igualdade. Por exemplo, imóveis encravados, em que há necessidade da servidão de passagem. Quando essa pessoa que tinha o seu direito de passagem cerceado agora tem esse direito em seu proveito, concedida igualdade de condição a essas propriedades. Aqui nós temos o conceito legislativo da servidão. Importante esclarecimento é que esse conceito, ele é um conceito no âmbito do direito privado, ainda não do direito administrativo. O conceito doutrinário, o professor Carlos Roberto Gonçalves informa que é um ônus real a servidão, voluntariamente imposto a um prédio, que nós denominamos serviente, em favor de outro, dominante, em virtude do qual o proprietário do primeiro pede o exercício de alguns de seus direitos dominicais. Eu gostaria de frisar aqui esses direitos dominicais, segundo o próprio professor Carlos Roberto Gonçalves, ele afirma que esses direitos são os direitos de uso e gozo. Com relação às diferenças e às semelhanças da servidão administrativa para a servidão no âmbito do direito civil, tem-se que a propriedade serviente no direito civil é ligada à propriedade dominante. Tudo bem. E no direito público, ela é ligada à coletividade em geral. As formas de instituição da servidão administrativa, por acordo de vontade, sentença judicial e força de lei. Alguns exemplos doutrinários mais clássicos que a doutrina aponta é a instalação de postes e fios de energia elétrica, para que a sociedade possa ter acesso à energia elétrica e com o uso da propriedade do particular do cidadão, e a aposição de uma placa, aquelas placas de localização com nomes de ruas. O professor Bandeira de Mello ensina que a servidão administrativa há um pati, ou seja, obrigação de suportar ou de tolerar o uso da sua propriedade, o que não deve se confundir com a obrigação do não fazer, que é característico de outro instituto, a limitação administrativa. Muito bem, então na nossa conclusão, chegamos ao ponto de que o direito à propriedade privada hoje, ele é visto como um direito subjetivo, absoluto. Essa condição de absoluto é desde que ele atenda a sua função social, a sua finalidade, e de caráter exclusivo. Esse caráter exclusivo que pode ser afetado pela intervenção estatal, fundada em interesse social, necessidade pública, e que confere poderes dominicais, esses poderes, claro, passíveis de serem suprimidos ou restritos em proveito da própria sociedade. Nós gostaríamos de deixar claro que no que diz respeito à responsabilidade social na servidão administrativa, está em acordo com o ideal social traçado nas linhas da própria Constituição, porque ela confere igualdade às propriedades. Então, atualmente, a intervenção estatal na propriedade privada, a servidão administrativa, é uma forma justa de proporcionar, sim, igualdade e utilidade às propriedades. Gostaria de finalizar aqui com um texto bíblico que eu entendo antecipar o espírito da lei, porque o espírito da lei zela pelo direito coletivo em face do direito individual. Então esse texto ilustra muito bem isso. Afinal, nós temos a bibliografia e eu gostaria de agradecer a cada um dos participantes da mesa pela oportunidade de expor esse trabalho. Muito obrigado. André, eu vou abrir a palavra para o professor Paulo, fazer as considerações dele e depois eu finalizo. Parabéns, André, pela apresentação, pelo seu trabalho. Eu gostei muito do link que você fez entre o direito civil e o direito administrativo. Eu acho que foi bem válido. Eu não tenho nenhuma pergunta e estou satisfeito com a apresentação. Então vamos lá, Wanda. Sou eu agora. Wanda, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, sabe por quê? Porque eu me lembro da gente conversando sobre quando você estava ainda pensando qual tema você escolheria,
acho que eu participei da escolha do teu tema, né? Lembro toda uma conversa ali próximo da frente ali de onde